Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem também localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos. Não custa nada, ajuda bastante o canal, pessoal. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E agora nós vamos para uma aula muito legal, muito divertida, né? Eu fiquei aí quase um mês fazendo aula sobre referencial curricular nacional e agora vamos aí mudar a temática um pouquinho, né? Deixar as coisas um pouquinho mais gostosas, mais leves, né? Afinal de contas aí foram 75 aulas ou 76 aulas sobre o referencial curricular, deu para cansar o tema. Então vamos lá. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre um tema muito bacana chamado tendências pedagógicas. Nossa, tendência pedagógica vai ser uma coisa que lembra um pouco moda, né? Mas tendências pedagógicas, pessoal, é um nome próprio realmente aí da educação, adotado por alguns estudiosos, que mostra aí os formatos de educação pelo qual nosso país já passou e porque eles foram sofrendo transformações. Então, primeiramente, nós vamos começar aqui a aula falando sobre a definição de tendência. Tá? Então, tendência, pessoal, é uma predisposição, ela é uma inclinação, né? Tendência é tudo aquilo que leva um determinado grupo de pessoas a adotar costumes iguais. Então, quando você, por exemplo, começa a usar uma correntinha de couro no pescoço ali, aquilo ali vira uma tendência, né? Olha, já vi que daqui 2 meses todo mundo vai estar usando também. Então, a tendência, ela realmente é um movimento ali, um costume que um determinado grupo adota e começa a usar. Por exemplo, nós podemos criar aí uma tendência de camisetas amarelas. Olha aqui, eu já estou lançando a minha, posso combinar com o pessoal na escola, como nós, por exemplo, nós fazemos na escola, lá quando chega lá o Outubro Rosa, né, a gente usa uma fitinha rosa na camisa durante o mês ali para fortalecer a campanha do Outubro Rosa, é uma tendência, né, quando chega no Novembro Azul, a gente usa a fitinha azul para fortalecer a tendência aí, né, fortalecer a campanha do Novembro Azul. Então tudo isso é uma tendência. E no caso da educação, como é que a gente faz uma tendência pedagógica? O que seria a tendência pedagógica? Seria a mesma coisa, seria costumes adotados por grupos em determinados períodos de cada período histórico, cada período político do nosso país. Cada vez que a sociedade sofria uma transformação, ela sofria aí uma mudança no formato de educação. E isso era considerado aí uma tendência. Tá? Então, nós temos 2 grandes tendências aí, divididas, né? Que são chamadas tendências liberais e progressistas. Liberais, pessoal, não tem nada a ver com liberdade, tá? Liberais, ela tem a ver com liberalismo ali, que defende os interesses da burguesia, o interesse do Estado, o interesse de quem realmente tinha dinheiro. A gente já vai aprender sobre isso. E a progressista, pessoal, é aquela que visa o progresso, a mudança, a transformação. Então, as liberais, né, tá escrito aqui, defendia a burguesia. Ela preparava o sujeito para viver em sociedade de modo adaptativo, ou seja, a escola, ela tinha aquela função de preparar o sujeito para se adaptar à sociedade. Já nas tendências progressistas, elas propõem uma visão crítica da realidade, onde o sujeito ele é educado para intervir no seu meio, para mudar o meio em que vive, ou seja, para transformá-lo para melhor. Então, na liberal, o sujeito ele tinha que se adaptar à sociedade, ele era educado para se adaptar à sociedade. Na progressista, ele era educado para transformar a sociedade, ou seja, se o mundo evoluiu ali, tem alguma coisa ali que não está bom, vamos transformar aquilo para melhor, vamos readequar aquilo para nós. E não é o sujeito que tem que se adequar à sociedade, mas a sociedade ser transformada para se adequar melhor às suas necessidades. Então agora nós vamos falar aqui, começar falando das liberais. Esse é um tema que eu gosto bastante, estou até escrevendo um livro aí sobre tendências pedagógicas, vamos ver se no futuro aí eu consigo publicar. As tendências liberais, pessoal, elas são divididas em 3 partes. O tradicionalismo, a pedagogia, a escola nova, né, ou a escola renovada, e o tecnicismo. No caso essas 3 fases da tendência liberal, elas também são conhecidas como tendências, tá? Elas são tendências do liberalismo. Tá? Então, por exemplo, você pode falar assim, a tendência tradicional, a tendência renovada, a tendência tecnicista, também é considerado certo, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar aqui primeiro sobre o tradicionalismo, que foi aí a primeira metodologia de educação. Ixi, faliu a luz aqui. A primeira metodologia de educação adotada aí no nosso país. Ela foi trazida pelos
pelos jesuítas, né, lá pela Companhia de Jesus, que tinha o apoio da coroa, ou seja, eles deitavam e rolavam, eles pregavam tudo que tinha que pregar ali, ensinava tudo ali, a pessoa a ser submissa aos interesses da igreja, porque, gente, afinal de contas, os caras vinham lá, né, a igreja católica dominava o próprio rei, né, e aí os caras veio aqui, pregou tudo que tinha que colocar, e eles vieram com a função própria de catequizar os índios, tá? Ou seja, a função deles era o quê? Educar os índios, preparar os índios ali, para que os índios eles se adequassem àquela educação que estava sendo colocada, porque os índios eles eram meio que, como que eu posso dizer? Eles eram meio que na visão deles, selvagens, eles impediam o progresso. Então a escola veio, a Companhia de Jesus, ela veio para catequizar o índio, para educá-lo, para civilizá-lo, para atender os interesses da igreja. Tanto que a educação, a religião indígena era tida para eles como uma religião do demônio. A religião de Deus era só a católica, era eles ali que pregavam a voz de Deus, né? Tanto a educação indígena tanto a religião indígena quanto a religião africana, por exemplo, eram tidas aí como religiões do demônio. Tá? Se você pegar alguns filmes aí que falam sobre esse tipo de coisa, aí menciona, sempre fala assim, coisa do demônio e tal. Eles eram tidos como hereges ali. Deus era só pregado através da igreja católica. Então, por isso, a grande função da igreja era catequizar os índios, era civilizá-los, transformá-los em seres humanos, porque eles eram considerados selvagens. No tradicionalismo, a escola prepara o indivíduo para as práticas sociais e valores liberais burgueses, ou seja, para atender a burguesia. Só quem tinha acesso à escola eram os futuros universitários, eram filhos de ricos. Nem ao menos os pobres podiam estudar. Não é só pobre negro, não. Pobre branco também não podia ter acesso à escola. Só os filhos dos ricos poderiam estudar. Depois eu vou fazer uma aula sobre a história da educação, e aí vocês vão conhecer como que ela foi alavancando, né, aos poucos. Mas no tradicionalismo realmente era dessa forma que funcionava. O ensino, gente, era muito mecanizado, baseado na memorização e no famoso decoreba, né? A pessoa tinha que memorizar as coisas ali, eles tinham que aprender através da memorização. Isso era uma coisa muito mecanizada porque isso não tinha a ver, não tinha significado para o jovem. Ele aprendia uma coisa que para ele não tinha significado nenhum, não tinha nenhuma ligação com a vida dele. O professor, gente, no tradicionalismo, ele é considerado ali detentor do conhecimento, uma autoridade máxima ligada ao autoritarismo, ali, tipo, ele não pode ser questionado de forma nenhuma. E tem uma série na Netflix, né, que chama N com E, né? Tá escrito lá N with E, A-N-N-E with E, né? N com E, que é baseado na série literária Anne de Green Gables. E essa série N com E é muito legal, indico para vocês, vou colocar aí na descrição do vídeo, porque ela fala muito sobre uma menina órfã, tal, que ela acabou sendo adotada ali por um casal de camponeses. E quando ela chega na escola, gente, é uma escola onde estudam todos os jovens da cidade. E tem jovens ali de várias idades. Porque a escola é pequena, a vila é pequena, não tem como montar várias turmas. Então, estuda jovens de várias idades ali, né, tudo misturado. E o professor não é muito mais velho do que eles, é um professor jovem. E esse professor, gente, ele, com todo o respeito aqui, não é um imbecil, ele é um idiota, ele não tem domínio nem dos conteúdos que ele ensina. E a Anne, por morar num orfanato antigamente, ela era muito voltada para a leitura, para os estudos. Então, muitas vezes a Anne, ela acaba se tornando mais inteligente do que o próprio professor. E o que o professor faz? Põe ela de castigo, judia dela, não gosta dela. Por quê? Porque ela o desafia, ela mostra para ele que ele é um idiota. Mas ela não provoca o professor, ela não desrespeita ele. Simplesmente ela é mais inteligente e isso faz com que o professor se sinta ameaçado. E aquilo ali prega muito bem essa questão do tradicionalismo. Então, muito interessante, pessoal, vale a pena assistir as 3 temporadas de Anne, porque todo mundo vai se emocionar bastante, muito linda, e menciona também essa parte que é muito importante sobre o ensino tradicional, onde o professor não podia ser questionado de forma nenhuma. Os conteúdos, eles não são significativos para os jovens, para os alunos, né? Os conteúdos ali, eles são coisas aleatórias, que pouco tem a ver com a realidade da vida deles. Não pode haver questionamento, o aluno tem uma dúvida, ele não pode perguntar para o professor, né, o que está acontecendo, olha professor, mas não é bem assim, olha professor, mas eu vi de outra forma. E a Anne, por exemplo, da série, ela fazia isso, ela perguntava, professor, mas não é bem assim, ver o que eu li no livro. Então assim, o aluno não podia questionar o professor, não podia perguntar, indagar, ter uma dúvida, não, o professor falou, acabou, está falado, se você tem dúvida ou não é problema seu. E havia também, gente, uma homogeneização aí
da aprendizagem, né, onde todos tinham meio que uma obrigação de aprender ao mesmo tempo, que a gente sabe muito bem que não acontece, cada um tem o seu tempo de aprendizado, né? Inclusive, na N, já mencionei, né, essa homogeneização aqui também fala sobre as diversas faixas etárias dentro de uma sala de aula. E também fala sobre essa questão de todos ter aquela obrigação de aprender ao mesmo tempo. Quando tem um que tem mais facilidade, o outro tem menos facilidade, né, vai demorar um pouquinho mais para aprender. Então isso não é legal, tá? Gente, palavras-chave aqui que a gente pode usar aqui para o tradicionalismo, ó, que pode cair em concurso, tá? Para você de repente estar numa dúvida lá, o que é tradicional, o que é liberal? Vamos lá. Liberal não, desculpa, tradicional é liberal, né? O que é tradicional, o que é escola renovada, progressista? Então, para você não se perder, gente, anota aí, palavras-chave. Adaptação, o sujeito tem que se adaptar ao ambiente. Disciplina, ou seja, existe uma hierarquia rígida, inclusive, onde o professor só fala e o aluno só ouve, não há essa troca de experiências. Então, vamos lá, adaptação, disciplina. Transmissão de conhecimentos, ou seja, o professor apenas transmite conhecimentos e o aluno apenas recebe esses conhecimentos. Não há uma troca. E a relação é vertical, pessoal, é uma hierarquia vertical, onde o professor é a autoridade de cima para baixo e os alunos são submissos a ele. Então tá aqui algumas palavras-chave. Avaliação final, pessoal, inclusive falando aqui, ó, ainda do tradicionalismo, né? Existe aí a avaliação final, que é a avaliação que ela é dada só no final do processo, né? E de forma classificatória, que é aquela famosa prova que a gente fez a vida inteira aí na escola. Então, a avaliação final, ela só é dada ali no final do processo, ou seja, não há um acompanhamento do aluno. O professor vai lá dando matéria. Se o aluno aprendeu ou não, é problema dele. O importante é, no final, eu quero saber da nota dele. Isso, gente, a gente sabe que não funciona, né? Os conteúdos também, eles eram baseados assim em um formato enciclopédico, né, intelectual, então eram conteúdos ali muito seletivos, uma coisa elitista, voltada realmente para os interesses da sociedade. E a metodologia, gente, era uma metodologia expositiva, né, uma metodologia verbal ali, onde realmente tinha aquela questão do famoso decorar, né, do famoso memorizar ali, né, a memorização, decorar. Eu não posso falar decoração que vai ficar ruim, né, mas do decorar e a memorização. Agora sim, agora nós vamos para falar da renovada. A renovada, pessoal, ela é dividida em duas partes, a renovada diretiva e a renovada não diretiva. Nós vamos falar aqui, primeiramente, né, a pedagogia renovada, ou tendência renovada, ela tem início aí no início do século XX, né, onde alguns educadores eles começaram a questionar a metodologia de educação dos jesuítas. Começaram a falar, isso aqui não está dando muito certo, cara, pô, essa educação não tem nada a ver e tal. Então, no início do século XX, nós ficamos aí quase 400 anos, pessoal, acho que mais de 400 anos com a educação tradicional, até que no começo do século XX, muitos educadores, inclusive aí, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, então, assim, diversos educadores se reuniram ali e começaram a questionar esse tipo de coisa, e eles criaram aí o movimento da escola renovada, né, que é também conhecida como escola nova. E o marco principal, gente, da pedagogia renovada é o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que é onde tem diversos autores, inclusive diversos brasileiros aí, que fizeram parte desse Manifesto da Educação, pedindo aí, reivindicando que a educação ela tivesse uma renovação, que ela fosse mudada, porque aquela pedagogia tradicional, gente, não tinha nada a ver, né? Aí você fala, pô, que legal, cara, bacana, né? Então, mas por que ela ainda está lá nas liberais? Por que ela ainda defende o Estado? A gente vai descobrir isso agora. Tem a renovada diretiva, que é a primeira parte que a gente vai ver aqui. E a diretiva, gente, ela fala sobre autoaprendizado. Ela prega muito as necessidades de aprendizagem dos estudantes, ou seja, a escola ela tem que funcionar como um ambiente. Pô, até agora eu estou gostando, hein? Os alunos eles têm um autoaprendizado, onde a função do professor ela começa a mudar, ela começa a se limitar a um fator de mediação. O professor ele só vai mediar ali, mas o aluno que vai decidir o que ele estuda, o que ele escolhe. E o que acabou acontecendo é o quê? Eles começaram a colocar conteúdos ali voltados para a realidade do aluno. O aluno escolhia o que ele queria estudar, o aluno escolhia o formato que ele queria estudar também, né? Era feito ali trabalho em grupo, o professor era um mediador. E em 1932, aí, com a chegada com o acontecimento do Manifesto dos Pioneiros da Educação, com a participação do Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, né? Fernando Azevedo, esse manifesto fortaleceu essa questão da escola renovada. Aí você fala assim, pô, parece legal, eu tô gostando. Só que é uma escola que é o seguinte, pessoal,
ela lutou tanto contra o tradicionalismo conteudista que ela acabou dando um tiro no próprio pé. Por quê? Porque ela focou tanto no aluno, o importante é aprender a aprender, o importante é o aluno lutar pelo seu aprendizado, ele escolher aquilo que ela quer aprender, e o que aconteceu? Eles tiraram todo o conteúdo. Ou seja, deixou o conteúdo na mão do aluno, os alunos iam lá, se encontravam, batiam um papo, e não tinha aquela questão, porque o aluno ele não sabia nem o que aprender. Ou seja, eles criaram o famoso aprender a aprender, mas não tinha o que aprender, porque não tinha conteúdo. Aí quando eles perceberam, gente, que eles tinham pisado na bola, que falou, caramba, a gente forçou a barra demais, eles tiveram que reconhecer que era necessário ter conteúdo sim, mas não aquele conteúdo da escola tradicional, era um conteúdo diferenciado. Aí entra a pedagogia renovada, não diretiva, porque a diretiva era essa que falava, né, da questão de realmente aprender a aprender, a escola como ambiente, o aluno escolhe aquilo que ele quer aprender e de repente aí não tinha mais conteúdo. Aí eles foram e mudaram para a não diretiva. E a não diretiva ela vai falar do quê? É uma escola que ela vai focar mais nas questões psicológicas dos alunos e vai ter o professor mais como um terapeuta do que como um professor. Ou seja, ela vai focar mais na afetividade, na questão psicológica, e inclusive as pessoas que trabalhavam nessa época eram pessoas voltadas aí para a área da psicologia, da psicoterapia. Então a escola começou a virar mais um centro terapêutico aí do que uma propriamente dita escola, né? Então a renovada não diretiva, ela foca muito na psicologia, nas emoções, nos sentimentos, né? Funciona mais como uma terapia. No tecnicismo, pessoal, que é a próxima aqui que a gente vai falar, essa é a que mais cai em concurso. Então é muito importante vocês terem bastante foco aqui. Tá? O tecnicismo, ele vem porque quando começou a acontecer a Revolução Industrial aqui no Brasil, lembrando, pessoal, que essas tendências pedagógicas elas são do Brasil, tá? Elas não são do mundo lá de fora, não, é só do Brasil, exclusivamente do Brasil. E o tecnicismo, ele entrou por quê? Porque quando começou a Revolução Industrial, ninguém mais queria ficar dependente aí da Europa, né, dos outros países aí para ter mão de obra. Então começou a investir na própria mão de obra aqui no Brasil. E para isso eles precisavam do quê? Gente, que alguém ensinasse o trabalho para os jovens ali que iam ingressar no mercado de trabalho, nas indústrias, né, que estavam assim se proliferando de uma forma muito grande aqui no país. E o que aconteceu com o tecnicismo? Foi necessário mudar o formato da escola, e foi onde surge o tecnicismo, que é o quê? Uma escola técnica. Ah, mas tem escola técnica hoje, mas é diferente, porque a escola técnica hoje, ela inclui os valores sociais, ela inclui aí a realidade do aluno. Naquela época não. Filho, eu preciso de torneiro mecânico, preciso de datilógrafo, preciso de secretária, preciso disso. Gente, tudo que o mercado de trabalho pedia, a escola, ela voltava o ensino para aquilo. Ou seja, o jovem entrava na escola para aprender a trabalhar nas empresas, nas indústrias. Aí você fala, pô, que legal, bacana, todo mundo já saía empregado. Só que, gente, esse tecnicismo, ele defendia ainda os interesses da burguesia, porque ele formava o jovem, ele formava o educando ali, para quê? Para entrar no mercado de trabalho, para ser aquele famoso, como que eu posso dizer? Gado industrial. Ou seja, era a pessoa que ela era formado para trabalhar, ganhar um salário mínimo ali e defender os interesses da burguesia, fazer com que o Estado crescesse, os ricos continuassem mais ricos e ele fosse um empregado ali até o fim da vida. Tá? Então esse tecnicismo aqui não era necessariamente uma coisa positiva. Tá? Ele preparava o jovem para o mercado de trabalho, então a única função da escola se tornou aí um cabide de emprego, uma agência de emprego, né? Onde só preparava o jovem para o mercado de trabalho, era responsável simplesmente por produzir mão de obra, era uma educação baseada em manuais, apostilas, livros, era uma coisa mais mecanizada ainda que a educação tradicional, e o professor, ele voltou a ser o quê? Um transmissor de conhecimentos, um avaliador. Além de um transmissor, ele ainda se tornou um avaliador, ou seja, ele ainda tinha que avaliar o processo para ver se o camarada estava apto mesmo para ir trabalhar. Entra também essa questão do dualismo escolar, né? Que é o que? Uma seleção, ou seja, entra os melhores, né? As empresas queriam os melhores, então era uma coisa meio classificatória, porque assim, aquela pessoa que não tinha um rendimento alto ali, ele ia ter que refazer o curso. E a intenção da escola se tornou simplesmente ali formar força de trabalho. Pô, gente, é claro que isso não foi legal, ou seja, transformou a pessoa ali num robô. Se você pegar aquela música Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, ela mostra mais ou menos esse tipo de coisa, né? Aquela formação do estudante de uma forma mecanizada, voltando ali para esse tipo de situação. Simplesmente defender os interesses do Estado.
Aí, pessoal, vai entrar a tendência pedagógica lá do progressista. A gente falou das liberais, agora a gente vai falar das progressistas. Tá? E as progressistas, elas começam aí com a pedagogia libertadora, que é também conhecida como pedagogia do Paulo Freire, pedagogia freiriana. Antes de mais nada, só falar aqui palavras-chave do tecnicismo que eu esqueci. Treinamento, professor como um administrador, controle e adaptação novamente. Tá? A adaptação ela pode entrar tanto no tradicionalismo quanto no tecnicismo. Aí vai caber outras alternativas para que você possa diferenciar. Tá? Então vocês dão uma pausa aí para poder anotar. Agora sim, pedagogia libertadora. Vou já falar as palavras-chave dela, que são educação para todos, transformação, diálogo e emancipação. São as palavras-chave. Então vamos lá. Paulo Freire defendia a educação como o homem como um ser histórico, ou seja, um homem ele já tem uma experiência, ele já tem uma bagagem. Quando ele chega na escola, ele já traz uma bagagem pronta. Então assim, a criança, né? Então você tem que considerar o conhecimento prévio da criança e a partir daí começar a trabalhar a educação dela, a partir da realidade da criança, daquilo que ela traz de casa. Ó que legal, já começou bacana, né? A bagagem histórica da criança, a bagagem cultural dela, a partir daí, esse vai ser o ponto de partida para o nosso trabalho com a criança. A partir daí ela vai sentir o quê? Puxa, que legal, cara, a minha vida define o meu estudo. E isso faz com que a criança sinta valorizada, sinta realmente interesse, porque são temas ligados à vida cotidiana dela. Então isso aí já vai despertar o quê? O interesse da criança em aprender. O nosso mundo ele está em constante transformação. Então, dessa forma, nós não podemos trabalhar uma educação mecanizada. Ela tem que ser uma educação baseada no quê? No diálogo, baseada na interação, o professor aprendendo com os alunos ali sobre a cultura deles, sobre a história deles, e a partir daí construir a educação de acordo com aquele momento, né, que está sendo vivido. A educação também é uma educação para todos, né? Educação libertadora, porque não é só os filhos dos ricos ali que vão estudar, não, pelo contrário, todos, e quando eu falar todos, é todos mesmo, crianças, adultos, jovens com necessidades especiais que também eram excluídos da escola, hoje não, eles podem estudar, os adultos também, independente da idade, tá? A educação é para todos. A escola como um ambiente de transformação social. Vou colocar aqui mais uma dica de filme também, pessoal, que é O Aluno. Tá? Vocês podem procurar na internet, acho que não tem mais no Netflix, O Aluno. É uma história baseada em fatos reais, de um senhor, acho que na África, se eu não me engano, que também já tinha 80 e poucos anos e ele decidiu que ele queria estudar e ser alfabetizado. E aí falaram, mas você não tem material. Ele foi lá e arrumou material. Mas você não tem uniforme. Ele foi lá, arrumou o uniforme. Mas você é muito velho. Ele lutou e entrou na escola e se formou com mais de 80 e poucos anos lá. Gente, muito bacana também essa história. Então, a educação de Paulo Freire, educação para todos. A escola também ela vai funcionar como um ambiente de transformação social, porque Paulo Freire entende que a educação ela é um ato social e um ato político. Tá? Por que político? Porque é um ato ligado às transformações da sociedade. E um ato social, por quê? Porque ele está inteiramente ligado ao quê? À realidade social do educando. Tá? Os conteúdos na educação, na pedagogia libertadora, ele não se valoriza, né, como um programa curricular formal, ou seja, aquela educação bancária que o Paulo Freire caracterizava como depósito de conteúdos, né? Não há a estimulação crítica e prática, né? No caso ali, por exemplo, a famosa nota 10, né? Tem que tirar a nota 10, aí senão você não passa de ano. Não, tudo é baseado no quê? No aprendizado do aluno. Até onde ele aprendeu, gente, até onde ele aprendeu foi até onde ele evoluiu. Não adianta você querer classificar ele como bom ou ruim. Você vai valorizar o aluno de acordo com o aprendizado dele. Então, você também vai valorizar aí, há uma valorização dos temas geradores, né? A realidade do educando. A partir da realidade do educando vai se surgir os temas a serem trabalhados. A experiência do aluno eu já falei, os conhecimentos prévios vão funcionar como ponto de partida, que foi o que eu falei também, lá no comecinho. O diálogo também, né, pessoal? E a relação horizontal, já não é mais aquela relação vertical. O professor é uma autoridade porque ele é responsável pela sala, mas ele vai trabalhar de acordo com os diálogos com os alunos, tá? Não, de forma nenhuma o professor é uma autoridade no sentido de determinar nada na sala. O conhecimento construído, ele pode aí estar ligado à realidade do educando. Eu acho que eu escrevi uma palavra aqui, agora eu não estou reconhecendo aqui. Né? Tomar bases aí do diálogo, né? A consciência das ideias dominadoras. Né? Então, assim,
O Paulo Freire, ele tem que, através do diálogo, matar essas ideias aí dominadoras, aí, ou seja, que nós estamos aqui para servir a sociedade. Pelo contrário, nós estamos aqui para transformar as sociedades. O estado de opressão, ele pode ser superado através da ação, reflexão, ação, que é o que o Paulo Freire sempre pregava. O que é ação, reflexão, ação? Ação é você observar a realidade, você ver assim, poxa, eu sou pobre. Ponto. Ação. Reflexão. Né? Eu estou me reconhecendo como uma pessoa oprimida pela sociedade, por quê? Porque eu sou pobre, né? Então eu sou uma pessoa oprimida. E aí vem a ação, a segunda ação, que é o quê? Como que eu vou sair dessa situação? Eu sou pobre, me reconheço como uma pessoa oprimida, e como que eu vou sair dessa situação? Ação, reflexão, ação. Então, a intenção da pedagogia libertadora é formar a consciência crítica, formar um cidadão crítico, um cidadão preparado para transformar a sua realidade, para mudar a sua realidade para melhor. Tá? Através da educação, fazer isso através da educação, né? A ignorância, pessoal, segundo Paulo Freire, ela permite o quê? Que nós aceitemos as coisas muito pacificamente, ou seja, passivamente, né? O governo vai lá, fica oferecendo muitos programas sociais e a pessoa, ele agradece. Ele acostuma a viver naquela pobreza e ele vai agradecer, ele vai ser grato por aquilo, né? Olha, ele está me dando ali uns 50, 80 reais por mês, olha, esse governo é bom. E é justamente o contrário. A pessoa não tem que aceitar esse tipo de coisa, ela tem que falar assim, não, eu vou mudar minha realidade, eu não quero programas sociais, eu quero um emprego, eu quero um trabalho, eu quero uma condição de dignidade na minha vida. E a partir do momento que a criança começa a trabalhar dessa forma, que ele começa a se reconhecer como sujeito, ele deixa de ser heterônomo e passa a ser autônomo. Ou seja, ele passa a ter uma opinião própria e não ir pelas ideias dos outros. Aí, pessoal, vem a pedagogia libertária. É uma pedagogia baseada na autogestão, democracia, anarquia. O anarquismo, pessoal, não é bagunça. O anarquismo é um sistema ali onde um grupo se junta e ninguém é autoridade ali em cima. Cada um se governa e se respeita da sua própria forma. Tá? Então, a pedagogia libertária, ela prega muito a questão da autogestão, né? Se trabalha a partir de conselhos ali, a valorização do coletivo, né? Ela tem currículos e métodos próprios e tem um distanciamento aí da burocracia do Estado. Ou seja, a escola ela pode ditar suas próprias regras, sua própria metodologia de ensino. O professor ele é um orientador, mediador e catalisador. Por que catalisador? Porque ele não apenas orienta, mas ele media toda a situação e ele acelera isso no aluno, ele incentiva o aluno a crescer, a buscar. Então ele é um catalisador também, né? E ele propõe conteúdos, mas não há uma cobrança, ou seja, ele vai propor conteúdos para os jovens, mas não vai cobrar esses conteúdos dele. Aí entra, pessoal, a nossa última parte aqui da tendência progressista, que é a crítica social dos conteúdos, aí do José Carlos Libânio, né? Que ele foca, como está escrito aqui, conteúdos. Aí você fala, puta, voltou lá para o tradicional? Não, não voltou. Gente, é trabalhado de uma forma diferente. A crítica social dos conteúdos, ela vai trabalhar com conteúdos universais, precisamente difundidos, ou seja, conteúdos que têm a ver com a realidade do educando. Tá? Eles têm que ser universais, mas eles têm que estar ligados à realidade social. Tá? Não podem estar avessos, aí, neutros aí da realidade do educando. A escola, ela busca aí uma educação de qualidade dentro das suas estruturas, possibilidades, ou seja, a escola ela vai buscar um padrão de qualidade muito grande, mas dentro daquela estrutura dela. A escola também não pode chegar e ficar também assim, eu não consigo progredir porque eu não tenho uma sala de informática ou um laboratório, ou eu não tenho qualquer outra coisa. Não, você também não pode se basear nessa coisa. A escola tem que pegar o que ela tem ali e trabalhar a melhor forma possível com aquela estrutura que ela tem, tá bom? E não ficar se lamentando porque não tem uma quadra, não posso trabalhar esporte. Trabalhe esporte no pátio da escola, tá? Então a escola tem que buscar a melhor educação de qualidade possível dentro das suas estruturas, das suas possibilidades ali. O professor, na pedagogia crítico-social dos conteúdos, ele age como um mediador que propõe desafios ao aluno. O estudante ele tem uma visão fragmentada da sociedade. Então cabe ao professor fazer o quê? Catalisar isso, né? Ampliar esse conhecimento para que o aluno ele possa ter o domínio, né, dos seus pensamentos ali como cidadão, né, da sua criticidade como cidadão, porque ele não tem esse domínio. Então cabe aí ao professor, à escola, através do trabalho e dos conteúdos, passar o aluno e prepará-lo para esse exercício da cidadania. Na escola, a intervenção do professor, né, e passa a ter uma visão organizada e unificada, porém com criticidade. Ou seja, o aluno ele vai passar a ter uma visão organizada da sociedade,
unificada, porém ali com criticidade, ou seja, ele vai conseguir opinar, vai conseguir dar a sua opinião ali sobre o meio, né? O que pode melhorar, o que vai funcionar, como que deve ser a sua sociedade, o que ele acha que pode melhorar. Ele tem esse poder, né, de opinar, de dar o seu posicionamento, de transformar a sua realidade, tá? Na crítico social dos conteúdos. Ou seja, ela volta a ser conteudista, mas conteúdos voltados para a realidade do aluno, certo? Pessoal, qualquer dúvida aí, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, o que tiver ao meu alcance eu vou estar respondendo. Essa questão de tendências é uma coisa curtinha mesmo, não tem como estender muita coisa aqui, mas é muito importante. Então vamos lá, só fazer uma recapitulação. Existem duas tendências pedagógicas, liberais e progressistas. A liberal é uma tendência que atende os interesses da burguesia. A progressista é uma tendência liberal que é uma tendência pedagógica que ela busca a emancipação do sujeito, a transformação do ambiente. Liberal, se adaptar à sociedade. Progressista, transformar a sociedade. Beleza? Liberal está dividida em tradicionalismo, meu Deus, esqueci a outra aqui. Tradicionalismo, renovada diretiva, renovada não diretiva e tecnicismo. E a progressista está dividida em libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquela curtida. De se inscrever, de dar aquela curtida. Bons estudos e até a próxima aula.